A dislexia é um transtorno, a gente considera como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele afeta, ele dificulta mais o aprendizado, a questão da leitura e da escrita. Mas hoje a gente vai descobrir que não é só isso. Quando a gente pensa em dislexia, a gente pensa bastante em distúrbio de leitura e escrita, principalmente a gente que é fonoaudiólogo, e quem é professor também, que lida bastante com essa questão da dislexia, pensa bastante nesse distúrbio de leitura e escrita. Porém, não é só isso, gente. Tem muitas coisas e estudando assim para trazer esse tema para vocês, eu descobri várias coisas, porque assim, dislexia, o diagnóstico ele é feito por uma equipe especializada, como eu tinha comentado nos stories com vocês. Então, a gente tem acesso aos sinais e sintomas, mas tem mais sinais e sintomas bem sutis que eu trouxe aqui para vocês para complementar. Por exemplo, para saber mesmo, para ajudar se você tem algum vizinho, se você tem alguma criança próxima a você, e não só criança, viu, gente? Às vezes a gente pode identificar alguns desses sintomas na gente. Mas cuidado, por isso que o diagnóstico tem que ser feito pela equipe especializada, porque alguns cuidados precisam ser tomados quanto ao diagnóstico. Porque vocês vão perceber que, à medida quando eu falo da dislexia, ela parece com vários outros transtornos. Não tá aparecendo aqui, não. Bom, vamos dar continuidade, então. Um dado que eu trouxe para vocês muito legal que eu pesquisei foi sobre a incidência da dislexia no mundo, gente. Quando eu fui pesquisar, eu achei um índice assim até considerável. Entre 5% a 17% da população mundial pode ter dislexia, pode ter e descobrir que tem, pode ter os sintomas e não saber que tem. Algumas pessoas vão apresentar sintomas mais graves da dislexia e outras vão apresentar coisas mais brandas, né, coisas mais leves. Isso que eu tenho percebido conforme os relatos que vem chegando. 7% da população pode ter dislexia. Então, como descobrir, né? Existem vários indícios de comportamento. Eu vou começar a falar pelos mais óbvios, né? Que são os distúrbios de leitura e escrita. E depois eu vou falando sobre os menos óbvios, que vocês vão perceber que eles são sutis, né? Talvez até identificar um aí em vocês, porque quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, quando a gente está levando uma vida que não é a vida ideal, esses sintomas também aparecem. Por isso que é importante a análise da equipe multiprofissional especializada em dislexia para poder fazer o diagnóstico, porque é um diagnóstico sutil. Vamos lá. Então, geralmente, a dislexia ela é percebida na infância. Mas por que, Thalita, a dislexia é percebida na infância? Simplesmente porque quando a criança chega na idade escolar, a criança que tem dislexia, ela vai ter muita dificuldade com letras, né? Ela vai trocar letras, ela vai ter lentidão na aprendizagem. Uma criança com dislexia é uma criança que demora a aprender. É como se ela tivesse que passar por um processo mais longo. A informação não é rápida para ela acessar essa via, né, de informação. Porque assim, como que funciona a aprendizagem? A gente ouve, a gente repete e a gente fixa esse conhecimento, né? Entra para a memória de curto prazo, depois vai para a memória de longo prazo. Dentro do processo de uma criança que tem dislexia, é mais lento. Todo esse processo ele é mais lento. Então ela também vai ter muita dificuldade de concentração. Gente, agradeço muito vocês por aqui e sejam bem-vindos. Então você vai ver que a criança com dislexia ela vai ter muita dificuldade em se concentrar em algo. É aquele tipo de criança que tá ali, ó. Tô fazendo o alfabeto, tô aprendendo letra A, letra B, letra C. Aí passou o gato ali, ela parou, olhou o gato. O
que eu estava fazendo mesmo? Ela se perde no raciocínio, né? Então, ela é uma criança que ela tem dificuldade em se concentrar mesmo, porque tudo vai desviando a atenção dela e você vai perceber que isso também pode ser um sintoma do TDAH, né? Da hiperatividade. Por isso, né, é tão sutil. Ela vai ter dificuldade de soletração de letras, ela pode fazer ordens diferentes do som. Por exemplo, a criança ela quer falar pipoca, né? A palavra pipoca. Ela pode trocar e inverter a ordem desses sons e falar popica, né? Ela pode falar o contrário, ela pode colocar o K no meio. Então ela vai confundir ali, ela vai inverter a ordem dos sons. Qualquer som que ela vai querer falar, pode ser que vai sair em ordem invertida. E não é porque ela não sabe, que ela não conhece esse som, que ela nunca ouviu, ela tá ouvindo pela primeira vez. Não é esse o caso. É porque ela realmente vai ter essa dificuldade. Como eu te disse, eu tô falando dos sintomas mais perceptíveis e depois a gente vai para os menos perceptíveis, né? Ela pode confundir, por exemplo, palavras semelhantes. Por exemplo, a palavra que ela quer falar é humanidade. Tá lá escrito humanidade, ou ela pensou na palavra humanidade. E aí acaba pronunciando umidade. Ela pega uma palavra próxima, parecida. Ou então ela vai ler, ela faz ela interpreta, né, de outro jeito a palavra. Ela vai pelo lado que ela acha que é e não pela leitura mesmo. Outra coisa que tem bastante dificuldade é nomear, além de nomear as coisas, fazer a nomeação de números. Ela vai ter bastante dificuldade com nomeação de cores, às vezes ela vai se confundir. É uma criança que parece um pouco mais confusa. Você pede para ela. Sim, eu acho que com certeza a Cintila tá participando aí pelo chat, porque eu acho que é muito visível isso para um professor. Você tá ali dentro de uma sala de aula, você vai perceber que aquela criança é uma criança que ela não consegue acompanhar os outros alunos, né? Ela vai ter uma dificuldade bem grande, principalmente quando você tá ali na intervenção, né, do pré, você vai perceber que ela não vai conseguir memorizar as cores, você vai perceber que existe uma dificuldade na memorização das letras, dos números. Então, dentro da alfabetização, a dislexia ela acaba sendo detectada, né? Então, e aí, conforme for avançando essa alfabetização dessa criança, ela vai ter muitos erros ortográficos, vai ter muita dificuldade de fazer um texto, né? Então, sobre o diagnóstico, como eu tinha falado anteriormente, ele é realizado por uma equipe multiprofissional, né? Existem psicopedagogas dentro dessa equipe, psicólogas, neurologistas, existem. Qual idade isso melhora? Walter, não é uma doença, é um distúrbio, é um transtorno do desenvolvimento neuromotor. Não existe cura para a dislexia, isso era o próximo que eu ia falar. Não existe cura, mas com terapias, a criança, o adulto, né, quem tem dislexia, desenvolve meios de fazer o que ele precisa fazer. Mais para frente também eu vou falar de famosos, que eu fiz uma lista de famosos que vocês nem imaginavam que tem dislexia e que tem dislexia. Eu trouxe, fiz questão de tirar isso para vocês entenderem que uma criança que tem dislexia, ela não tem, assim, ela tem a dificuldade, óbvio, é uma dificuldade considerável. Imagine uma criança que tem muita dificuldade com letras, com números, com memorização. É dificultoso, é difícil, mas muitas pessoas conseguiram vencer isso. Não é vencer, elas conseguiram se adaptar a essa forma de ser, porque é um problema do neurodesenvolvimento, certo? É um transtorno do neurodesenvolvimento.
Então, aí a gente estava falando sobre o diagnóstico, né? Precisa passar por uma equipe, essa equipe é especializada e ela vai trazer testes, muitos testes. Testes para poder diferenciar essa doença de outras doenças. Desculpa, eu tô falando doença, mas é um transtorno. Então, vai ter testes para diferenciar esse transtorno de outros transtornos, ou outras doenças, ou outras coisas. Porque, como vocês viram, a questão da aprendizagem, ela é bem clara, mas outras questões, como dificuldade de memória, como dificuldade de prestar atenção, essa agitação pode ser confundida com outras doenças. Então, a gente tenta. Oi, agora sim! Oi, meu Deus, que dificuldade! Boa noite. Boa noite. Perdão te atrapalhar, eu estava tirando sua concentração toda hora, Thalita. Desculpa, pessoal, tirar a concentração da Thalita. Gente, eu tive que entrar pelo dele, pelo meu não tá funcionando de jeito nenhum. Aconteceu alguma coisa, Nada. né? Depois tem que dar uma olhadinha Tá. o que que é. Eu tentei até ver se era atualização do Instagram, mas não é nada. Não sei o que vai ser. Acho que eu vou ter que desinstalar e instalar de novo. Enfim. Vamos ficar por aqui, pode ser? Sim, sim, tá ótimo. Pode. Ah, então tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cítila, sou professora, alfabetizadora, sou formada em pedagogia, finalizando meu curso de psicopedagogia também. Tenho alguns cursos também nessas áreas assim, e a gente gosta bastante desses assuntos, né, Thalita? Sim, a gente procura aprender cada vez mais, né? Quando a gente gosta, a gente vai se aprofundando. E quando a gente vê que tem algo novo, a gente busca entender para ajudar mais, né? Com Exato. certeza. Agora, perdão, pode continuar, estava maravilhoso. No caso, Cíntia, da dislexia, eu acredito que seja um desafio, né? Porque a criança ela apresenta muita dificuldade na questão da alfabetização. Então, é interessante. A Cíntia já, eu conheço a Cíntia há algum tempo, ela tem outras formações, ela tem outros métodos para passar. Um método muito bacana, que é muito parecido com o que a fonoaudiologia usa, que é a questão dos fonemas. A gente trabalha muito som. E isso também é uma alternativa para a criança fazer esse aprendizado de uma forma mais correta, porque se ela está trocando as letras dentro da fala, da escrita, isso vai se refletindo, né, principalmente na escrita, e aí, com esse apoio do fonema a gente consegue aí minimizar alguns erros, né? Isso. Eu gosto muito de trabalhar, né? Já que você entrou nesse assunto, mostrando a articulação, né? O ponto articulatório, como tem que fazer, porque ajuda nas crianças que são mais visuais. Às vezes ela não está entendendo muito o som, mas ela está olhando e aí ela acaba fazendo certo. E se ouve, então é assim. E aí aprende. É mais prazeroso, né? É mais fácil. E tem Sim, também alguns materiais que tem as imagens, né? Com as bocas. E aí facilita bastante a nossa vida, né, Thalita? verdade, verdade. Legal, Cíntia, você falar do apoio visual, porque a gente usa o apoio auditivo, o apoio visual, o apoio sinestésico. Às vezes é muito difícil mesmo para a criança entender, então a gente vai sacando várias formas e Isso. bonecos e jeitos de brincar, que para a criança parece Isso. uma brincadeira, mas para a gente tem um intuito ali que é a aprendizagem mesmo desse fonema, porque é algo que limita a criança, algo que vai deixando ela triste, porque ela não vai tendo essa dificuldade escolar, vai sobrecarregando, ela sente que os amiguinhos dela estão indo e ela tá ficando, mas ela não é uma criança que não entende o que está sendo, o que Uhum. está acontecendo à volta dela. Muito pelo contrário, ela tem plena consciência do que está acontecendo, mas uma grande dificuldade de desenvolver essa questão, né? É verdade, verdade. Aí tinha uma pergunta sobre dislexia tem cura, o moço fez aqui, e eu achei bem interessante, expliquei que a dislexia não é uma doença, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento, e que não tem cura, mas com as intervenções corretas a gente consegue minimizar. E eu trouxe até um exemplo aqui, por exemplo, que a gente utiliza dentro da fonoaudiologia.
Se a criança ou o adulto não está conseguindo estudar por meio da escrita, claro que a gente vai buscar desenvolver isso, mas para minimizar as frustrações, nesse primeiro momento, ela precisa fazer uma prova, ela precisa estudar, e a escrita está sendo um desafio para ela. Dentro das técnicas fonoaudiológicas, a gente utiliza a gravação de áudio. Se a criança é mais auditiva, o adulto é mais auditivo. Eu não sei se você conhece, mas existe até um ator, né, que ele faz isso. Ele grava, porque ele tem dislexia e tem dificuldade de ler o roteiro. Então ele grava, ele se Ainda grava. mais para um ator, né? Que tem que estar memorizando, já entra a questão da memorização, da leitura, tudo que a pessoa que tem, a criança que tem a dislexia, tem essa dificuldade aí. E também tem os audiobooks hoje, né? Cada vez mais está crescendo, para ajudar esse público que não pode ficar sendo prejudicado, não é verdade, Thalita? Exato, exato. Mais pra frente a gente até vai falar sobre a lei, né? Existe uma lei que ela foi entrada em vigor por esse ano, que é a lei do apoio, né, escolar, o apoio da saúde para essa criança que tem esse transtorno. Mas por hora, vou dar mais detalhes de comportamentos que vão sendo aí identificados. A criança também ela demora na linguagem, a desenvolver a linguagem oral. Por exemplo, antes de entrar na questão da educação, na questão da alfabetização, você já consegue perceber alguns detalhes. Essa criança vai ser uma criança que ela vai demorar um pouquinho mais para falar, para entender o que está sendo falado, ela vai demorar para compreender as coisas, vai dar ordem simples, por exemplo. Pega para mim aquela sacola, pega para mim aquela boneca. Vai ser uma criança que vai ter um pouquinho de lentidão, ela vai olhar, vai pensar, ah, tá, tem que pegar na sacola. Aí ela formula ali na cabeça dela a ordem e faz o que você pediu, mas ela vai ser uma criança um pouco mais lenta. Né? Então é interessante porque não é assim, não só deixar para quando chegar na idade escolar, já procurar ajuda logo de início, né? Poxa, tá tendo uma dificuldade de compreensão aqui, a criança vai falar, ela tá demorando para falar, né? Hoje eu até fiz um Reels falando que porque eu tenho recebido muitos casos em que pedem para esperar, para a mãe esperar até os 5 anos de idade. Ah, a criança não está falando muito bem, vamos esperar até os 5 anos de idade. Já ouvi, já cheguei a ouvir mães relatando isso. E aos 5 anos de idade é um pouco tarde, né? Dependendo do que acontece, mas mesmo assim é tarde. Então a gente fica um pouco preocupada, é por isso que a gente vem aqui para dar o nosso melhor e tentar passar essas informações, né? É verdade, também... até por... Oi, perdão, pode falar. Não, pode falar. Até porque se essa criança começa a ver que os amigos conseguem, né, ali da mesma faixa etária, mais ou menos, conseguem, fazem com facilidade e ela não está conseguindo, começa a gerar uma ansiedade, começa a gerar uma baixa autoestima e começa a prejudicar outros fatores que nem deveriam estar sendo prejudicados, né? 5 anos para começar, bom, 5 anos, a criança lá atrás, com 2 aninhos, ela já era para estar fazendo frases, né? Frases curtas, mas já está falando frases. E aí, com 5 anos já não fala muito bem? É meio difícil, né? Esperar tanto tempo assim, a criança vendo os coleguinhas, os pais ali falando, e ela não consegue, né? Deve ser bem complicado. E aí, você conseguiu orientar essa mãe? Ela me procurou, assim, um pouco tardiamente, mas a gente já começou a intervenção. Acho que deu uma travada. Oi, Thalita? Me ouviu? Tá travando aqui também. Parece que você tá travando. Deve ser a internet que tá difícil. Tá. Só Deus. Vamos seguindo em frente. Sim. A Fono Carol fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou se tem alguma característica que você pode ter certeza que é dislexia.
Bom, existe um conjunto de características, mas se fosse para elencar uma que é mais visível, acho que seria a questão da leitura e da escrita, né? Porque quando essa criança vai para o ambiente escolar, ela vai ter um grande impacto nesse desenvolvimento escolar por conta da leitura e da escrita. Não é porque ela não entende. Por exemplo, se você der um problema de matemática oral para essa criança, ela vai conseguir resolver. Mas se você der um problema, o mesmo problema escrito, ela não vai conseguir, ela vai ter muita dificuldade. Ou ela vai conseguir com muita dificuldade, ou ela realmente não vai conseguir. Então, eu acredito que uma das características mais fortes da dislexia, né, além desses outros sintomas mais sutis, é essa questão mesmo escolar, que ela reflete muito no ambiente escolar na hora que a criança vai aprender a nossa língua, o português, no caso, né? E tem uma Questão outra. de Pode falar. Pode a falar, sim. interpretação também, né? Ouviu, a criança consegue entender melhor, mas quando ela vai ler, ela já não consegue compreender o que está lendo. Tem muita dificuldade na parte da leitura e da escrita mesmo, dos fonemas, de identificar rimas, dos sons, às vezes troca muito, mesmo fora do período de trocar, porque tem aquele período assim que ainda é aceitável, né? A criança Sim. tem uma certa idade, aí é normal trocar um som, outro, mas vai chegando um período que já precisa estar dentro do esperado, né? E toda essa questão voltada mesmo para leitura, para escrita e até para fala é que mais caracteriza. É claro que não é, acredito eu, né? Até por ver outros alunos meus, não é numa primeira sessão que vai falar é dislexia e acabou, né? Exato. Passa por um período de avaliações, por uma equipe, como você colocou no início, né? Não é um profissional também falando, passa por uma equipe para investigar e aí sim chegar no diagnóstico. Exato, até por conta eu estava até explicando da rotulação, né? Porque a criança vai ser rotulada e ela vai se sentir incapaz, e ela não é incapaz. O Lipe Nunes também fez uma pergunta muito interessante, que a filha dele tem 2 anos e 12 meses e ela fala tudo, mas tem dificuldade de falar o fonema R do barata, né? É o Esse fonema mais difícil. Lipe, fica tranquila, ela tem 2 anos e vai fazer 3 aninhos. Ainda é esperado que esse fonema realmente ele é um dos mais difíceis de adquirir. Então, nesse caso, ainda não é algo que seja preocupante porque ela está dentro da idade, né? Talvez quando ela completar uns 4 aninhos e meio, já começa a observar melhor, né? Mas é porque esse fonema é o mais difícil mesmo, né? O som do R fraco, que o que vibra aqui em cima, né? Esse é bem complicado. Ele é difícil Mas mesmo. pode acalmar o coração, que ainda tá dentro do tranquilo aí. Achei muito bonitinho um papai vindo aqui para perguntar, né? Que bonitinho. Normalmente são as É mamães que verdade. vêm nas lives toda preocupadas e com certeza esse papai está fazendo aí o seu papel muito bem feito, né? Vindo É aqui se verdade. preocupando. Muito fofo. Mas falando um pouquinho mais sobre a questão da dislexia, eu também percebo que essas crianças elas têm dificuldades de organização espacial e organização do tempo. Por exemplo, é uma criança que ela vai te contar uma história. Ela quer te contar que ontem ela comeu macarrão na escola. E aí ela não sabe o que é o ontem, ela não consegue te dizer. Então ela vai falar hoje. Hoje eu comi macarrão na escola. Mas espera, vamos supor que ela chama a Ana. Mas espera, Ana, hoje você não foi para a escola, você estava doente, você não foi para a escola. E ela não vai saber te dizer a organização do tempo, do espaço e o tempo, né? Claro que isso tem também idade para criança saber, é um pouquinho mais velha que ela vai aprender a questão da organização do tempo. Se for uma criança muito pequena, ela realmente não vai saber. Mas eu tô falando de uma criança mais velhinha, com 5, 6, 7 anos, que tem essa dificuldade de organização no tempo. Ó, o Lipe dando obrigada aqui. De nada, Lipe, de nada.
Então, dentro dessas sequências espaciais também entra a sequência do alfabeto. Essa criança vai ter dificuldade de consequências em si, né? Principalmente com as questões que levam letras e números, até a ordem dos números. Ela vai escrever um, aí vai pular pro 3, para aí depois pro 6. Ela vai pulando, ela não tem, ela tem essa dificuldade de seguir essa sequência. Meses do ano também. É muito difícil para esse tipo de criança. Tudo Tudo que tem que. uma ordenação, né? Uma ordem, um sentido gráfico, a criança tem mais dificuldade. E isso me faz lembrar dos adultos, né, Cíntia? Porque a gente está vindo e falando muito de criança, mas você percebe que alguns adultos têm sinais, né, características talvez de dislexia que não foram vistas, né? Porque essa criança pode ter todo esse problema e ela pode, gente, superar tudo isso sozinha. Ela pode passar por isso sozinha, sem intervenção. É claro que vai ser muito difícil. Ela vai sofrer bastante para tentar conseguir algo que é muito difícil para ela. Mas ela pode sim não ser diagnosticada, até porque antigamente as coisas eram muito mais difíceis, né, para a gente É conseguir. verdade. Às vezes não tinha acesso mesmo. Então você pensa em um adulto hoje que tem dificuldade de organização da agenda, por exemplo. Ele faz uma programação do dia, só que ele não consegue seguir aquela programação, aquela rotina, ele vai ter dificuldades com rotina, né? Uhum. Claro que isso é uma coisa que a gente precisaria investigar dentro de um adulto, porque isso também pode fazer parte de outros quadros. Mas dentro do quadro de dislexia, isso também existe. É importante a gente observar. É verdade. Essa criança também vai ter muita dificuldade em participar de brincadeiras coletivas, porque ela vai se sentir coagida, ela vai sentir que ela não consegue, então ela vai tentar se excluir de contextos sociais, ela vai ser uma criança que parece mais tímida. Você pode até. Uma das pesquisas falam que tem sintomas muito parecidos com a depressão infantil, né? Na questão da psicologia, precisa mesmo averiguar essa questão, porque é sutil. Porque vai ser uma criança super retraída, mas não é porque ela é retraída, é porque ela sente que não consegue fazer as coisas. Então ela vai acabar se fechando mesmo. Pouco interesse em livros, porque livros para ela é algo muito difícil de Letras, né? interpretar. Escrita, letra. E também problemas matemáticos que forem escritos também. Tudo que for relacionado à Também. escrita, essa Perdão. criança vai ter Também. dificuldade. Bom, como você disse antes também, né? A dislexia ela não tem cura, mas ela tem apoios que os profissionais, cada um na sua área, podem dar e ajudar a criança a vencer as dificuldades. E essa criança se formar, fazer graduação, ser um profissional brilhante, não é a dificuldade, né, da leitura e da escrita que vai impedir essa pessoa, a não ser que ela não tenha o suporte necessário e acaba se fechando, né, como você colocou. Se fechando, se frustrando, se achando menor. Por isso que é interessante a gente ver que tem alguma coisa fora ali do comum, a gente conversar com o profissional, com o pediatra, ou então levar já no neuropediatra, né, para estar fazendo, ou no fono, na fono, né, para estar fazendo as intervenções corretas. Exato. Quando chega as crianças com trocas, por exemplo, na fala que repercute na escrita, a gente vai testando para ver as hipóteses diagnósticas. Por exemplo, essa criança pode simplesmente ter uma perda auditiva. Então a gente não vai simplesmente falar, olha, tá com dificuldade, então é dislexia. Não, a gente faz uma série de exames, a gente passa por outros profissionais para a gente poder entender mesmo essa questão, né? E Uhum. eu mais uma vez falando de adultos, né? Eu acho interessante também reforçar, porque a gente pode perceber aí alguns outros sintomas na vida de um adulto também. E ele pode sim procurar a questão de diagnóstico,
porque é importante saber que essas dificuldades não são porque você é incapaz, assim, porque você tem uma dificuldade mesmo, né? É A verdade. questão de adultos que não conseguem aprender muito bem uma segunda língua. Isso é muito comum na dislexia. Dentro da dislexia, do quadro de dislexia, esse adulto vai ter muita dificuldade de ter uma segunda língua, justamente por conta da escrita, né? Então, Uhum. esses sintomas que são bem parecidos com a reclusão e a introversão, eles precisam ser observados. Se isso é questão de personalidade e comportamento, até um adulto mesmo pode se sentir mais à vontade, assim, sendo introspectivo, e pode ser o natural dele, questão de personalidade, como pode ser essa questão do transtorno, né? É verdade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os famosos que superaram essas dificuldades e são pessoas que a gente admira muito hoje em dia. E o primeiro que eu vou falar é o Einstein. O Einstein foi considerado disléxico, ele tinha muita dificuldade em português. Uma vez eu estava assistindo, eu tive acesso ao boletim escolar dele de quando ele era criança. Era no museu, numa Sério? apresentação. Era um museu, Sério, era apresentação, meu Deus! sério. E ele era Meu péssimo Deus, em que português, bacana! Que tadinho. bacana! Sim, acho que a nota dele era 4 ou 5 em português. Era bem, assim, foi bem ruim dentro do ano letivo ali que ele tá. Acho que era o quinto ano, por aí, que estava exposto dentro desse museu. E Achei quando engraçado. começa a apertar mais. Entendi. Meu Deus, que bacana! Mas tem vários outros também, né? Eu tinha dado uma olhada aqui também. Você ia falar de É, um que era que é ator, né? Você lembra o nome sim, dele? sim. Ah, eu não coloquei ele na lista, você acredita? Mas é o que fez o Missão Impossível. Ele já falou, assim, que ele tem bastante dificuldade. Ah, ele é super famoso. Esqueci o nome dele, menina. O galã da nossa época. Meu Esqueci. Deus, nome... olha, nome de ator para mim também. Às vezes eu falo, Jesus, acho que eu tenho que procurar uma ajuda, hein? Porque nomes de pessoas ainda vai. Agora, nome de ator, atriz, para mim. Ó, Mas o já Pablo recebi um Picasso sopro aqui. É o também. Tom Cruise. É o Tom Cruise. O Pablo Picasso também, né? Um artista Sim. assim, pintor famosíssimo e ele também Excepcional. era. Gente, Pois é. antes da gente continuar, a Carol fez uma pergunta bem interessante. Como é o apoio em relação à escola? Se tem, tem atividades diferenciadas para esse aluno? Eu Então, acho que pode falar. na escola, o interessante para esse aluno é o professor, ele valorizar não só o que ele escreve, até porque a escrita dele vai ter bastante dificuldade, dependendo aí do tipo de dislexia, mas uma forma de ajudar é estar fazendo atividades orais para essa criança, né? O professor perguntar, porque ele vai responder muito bem. Se ele sabe, ele vai responder bem. Ele vai saber, ele vai te explicar, tá? E provas, né? Dá mais tempo para ele do que os outros para fazer a prova, porque ele vai ter mais dificuldade, dá tempo para ele revisar o que ele fez com calma, sem pressão. Priorizar também o que ele quis dizer na prova, mais até do que da ortografia. Porque se a gente parar para olhar só a ortografia, a gente não vai considerar tanto assim, né? E a gente precisa olhar mais para essa parte do que ele está querendo dizer, da oralidade, mais do que o escrito, porque a dificuldade dele é justamente essa, na maior parte da escrita. Do ouvir também, né? Em alguns casos, ouvir e escrever, mas na maioria dos casos, na escrita mesmo. Tá? E tem a lei também que saiu agora, né, em 2021, para apoiar. Eu não queria entrar porque eu sei que você falou que ia entrar, né, que fala aí sobre a questão. Vou falar só a entradinha, você que vai falar, que você que tá mais aí
preparada, vamos dizer assim. Bom, que está apoiando, né, mais as crianças, as pessoas com TDAH, com dislexia e também os outros distúrbios da aprendizagem, né, Thalita? E aí, se Deus quiser, vai ter mais, porque assim, não é só o professor em sala. É o professor em sala, mas precisa também de acima do professor, a coordenação, a direção está apoiando todo o processo de educação dessa criança, junto com a família. E os materiais didáticos também, né? Porque material didático, ele não vem com apoio para as crianças que apresentam alguma dificuldade. Não vem, infelizmente, né? E é uma luta ainda que em breve a gente vai conseguir vencer essa luta aí. É verdade, essa lei é super nova, a gente não sabe como que vai ficar, porque tem ainda o processo de vigoração dessa lei, né? Mas ela atende também, como a Cíntia falou, não só a dislexia, mas também os transtornos, os outros transtornos, que nem o TDAH, né? E eu peguei o número dela, 14.254, se alguém quiser pesquisar, né? Isso E mesmo. aí É uma ele... lei de direitos nacionais. Oi? Perdão. Perdão. Fui falar, te atrapalhei. Desculpa, Thalita. Pode prosseguir. Não, então, eles falam que está instituído o acompanhamento integral para portadores de dislexia e também de TDAH, que prevê o acompanhamento de saúde e também o acompanhamento dentro da educação aí, se necessário for o professor ali, não só o professor de sala de aula, o professor assistente também para auxiliar essa criança e também, como a Cintila falou, precisa de um material diferenciado, porque é uma criança que vai aprender de uma forma diferente, né? Então precisa de todo um processo, não é só a implantação da lei, a aprovação da lei, mas sim uma estruturação do nosso sistema. E também, eu que trabalho também na rede pública, sei que o sistema público de saúde, alguns estão preparados, dependendo do município, outros vão precisar se organizar. Então, é algo que a gente teve essa conquista, mas que a gente ainda precisa observar com o tempo como que vão ficar a implementação dessas questões, né? Porque uma coisa é quando sai o projeto e outra coisa é colocando ele na prática, como será, né? Então a gente espera sempre o melhor. Então, bom, sobre continuando a questão dos famosos aí sobre a dislexia. Ah, você colocou o link aí para ler mais? Maravilha, adorei. Coloquei para quem quiser dar uma pesquisada, entender um pouco mais. Quem sabe depois a gente não fala, né? Faz uma nova live falando aí dessa lei, né? Aprofundar mais um pouquinho. A gente pode amadurecer essa ideia. Gostei da ideia. Então, além do Van Gogh, também que você tinha acabado de falar, tem o Picasso, o Da Vinci. Outro ator que muitas pessoas não conhecem e que todo mundo gosta muito dele é o Johnny Depp, que fez o Piratas do Caribe. Ele também teve... Gente, esse ator é maravilhoso. Eu adoro todos os filmes com ele. Eu adoro. Eu adoro. Eu fiz questão de separar essa lista para ficar bem claro que não é porque criança tem um distúrbio, que é no caso da dislexia, esse transtorno que afeta a escrita, a leitura, que vai ter um atraso, comprometimento intelectual. Para você ver que todos aqui são pessoas que conseguiram... aí eu já não sei te dizer se tiveram ajuda, que provavelmente tiveram, né? Para poder superar todas essas questões, mas eles foram desenvolvendo técnicas para poder se adaptar e conviver com esse transtorno, né? Verdade. Outra pessoa que também é uma pessoa muito famosa aí que eu peguei, né? O Steve Jobs, a Thalia e o Will Smith. Pois é. Só gente boa. Só a gente fera no que faz, só a gente fera no que faz. Então, realmente a gente ter mais empatia, né? Eu acho que a palavra de hoje que eu queria deixar nessa live é a empatia, porque
a gente precisa entender e ouvir, né? Ouvir mais do que falar, do que julgar, do que apontar o dedo. Acho que o ser humano precisa entrar em contato com outro ser humano. A gente não está aqui falando só sobre técnica, só sobre conhecimento, mas a gente está aqui abrindo o coração para vocês e falando sobre a necessidade que essa criança tem, esse adulto tem, de se comunicar através da escrita, porque sim, a escrita é uma forma de comunicação e ela é importante no meio dessa sociedade. E a gente vê que essa criança, esse adulto, vai ter muita dificuldade. Então é legal a gente se pôr no lugar dos outros, é legal e é necessário, né, Cintia? É verdade, com certeza. Até para poder ajudar, porque a gente falou de todos esses que assim se superaram, que foram além, mas com certeza existiram muitos outros que não conseguiram, que não tiveram a mesma sorte, vamos dizer assim, né, e que não avançaram. E aí hoje podem até, ou na época, né, terem se sentido frustrados, incapazes, mas não que eram incapazes, eles não eram. Mas por essa questão da falta do estímulo, do apoio, da ajuda, do incentivo, né, Thalita? Outra coisa também que eu esqueci de falar, na escola eu falei da parte de dar mais tempo, né, para fazer a prova, valorizar mais a oralidade. Mas, por exemplo, nas questões de matemática, o professor ele pode deixar, né, esse aluno que tem uma dificuldade maior, que tem, no caso aqui da nossa live a dislexia, de alguns apoios, né? Tipo a tabuada do ladinho para ele fazer a prova, ou então, se for uma idade, né, séries mais avançadas, as fórmulas ali para ele estar vendo, associando, para ele não ter tanta dificuldade assim, mas para ele poder se superar e mostrar o que ele sabe fazer, né? Valorizar mais trabalhos de pesquisa, valorizar mais trabalhos em que ele vai investigar e traga para você na forma falada, mais do que o escrito, né? Sim. Olha que legal quando você tem um profissional que realmente tem essa empatia, que foca nesse ajudar o outro, né? Porque é isso, a sensibilidade do professor captar que aquele aluno não está bem e que ele precisa de recursos a mais, né? E encaminhar para os devidos profissionais que podem estar auxiliando. Porque é muito difícil para o professor também sozinho dentro de uma sala de aula, né? Poder observar e dar conta de tudo. É quase impossível isso de acontecer. Então, não dá. Não dá. Porque ele dá conta de um que tem dislexia, do outro que tem TDAH, do outro que tem outra dificuldade, ou então um distúrbio ou uma deficiência intelectual, os outros alunos que não apresentam nada disso, como é que ele dá conta disso tudo sozinho? Precisa do apoio de toda a escola, precisa do apoio dos profissionais da limpeza, porque, por exemplo, a criança que tem, não é o assunto aqui, mas a criança que tem TDAH, ela vai querer levantar e sair toda hora. E aí, como é que faz? Né? Precisa do apoio de toda a escola junto com a família. Não tem jeito, não dá para uma pessoa só fazer. Tem que toda a comunidade escolar estar unida para ajudar essas crianças, né, Thalita? Com certeza. E a comunidade também que trabalha em apoio com a escola, que são as fonos, não é verdade? Nossa, sem trabalho da fonoaudiologia não tem como fazer muita coisa. É verdade. Sim, eu achei lindo que você lembrou dos profissionais da limpeza, porque eles dão muita força pra gente, eles ajudam muito dentro dessa rotina escolar, porque é isso que você falou mesmo, a criança vai levantar, e aí eles estão de olho no corredor para ver se aquela criança não sai correndo. Quantas vezes eu preciso e tenho contado com a ajuda desses profissionais, que muitas vezes estão esquecidos, mas são de extrema valia dentro do nosso setor de trabalho. Sem eles, a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho. Além dos outros profissionais, como médicos e outros, que também ajudam muito, né? Na questão do diagnóstico, na questão de medicamentos, se precisar, porque essa não exatamente a dislexia, mas talvez tenha algo relacionado com outros As distúrbios. comorbidades, né? As comorbidades, exatamente, que precisam de auxílio medicamentoso e o medicamento ajuda muito, muito, muito. Vai dar oportunidade dessa criança poder se concentrar mais. Então, tudo isso é olhando para a vida, a qualidade de vida daquela pessoa, daquele ser.
para que ele venha exercer plenamente o que ele pode fazer. Ele consegue, ele pode, e com recursos dentro dessa escola, dentro da saúde, a gente vai conseguir aí dar para ele o máximo de assistência possível. É verdade. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, bola pra frente, daqui a pouco, assim, superou as dificuldades, né? E a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa tinha esse transtorno, tinha essa dificuldade. Quer dizer, tem, né? Esse transtorno, essa dificuldade tem, mas se superou, né? Vai entrar para nossa listinha aqui dos próximos, porque são essas gerações que estão chegando, né? Eles serão os próximos a eles serem lembrados com essa questão da superação. Cíntia, acho que não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Eu também estava olhando aqui, não achei não. Mas será que alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês precisarem de algum auxílio, de alguma dúvida, algo que a gente não falou aqui na live, algo que ficou aí, não fique com essa dúvida. Algo que não ficou esclarecido, não fique com essa dúvida. Não tem problema se você está assistindo essa live agora, se você vai assistir depois, você deixa aqui nos comentários. Se eu puder, eu respondo, a Cintia responde também. E a gente vai se comunicando. Você vai falar do seu canal? Vai ficar gravado, né, Thalita? Vai, a live vai ficar gravada. Vai ficar gravado. Gente, eu tenho um canal do YouTube. Quem quiser... acho que vou até colocar aqui depois o link para facilitar, né? Para quem quiser ir lá no meu canal, tem muitas dicas, né? Sobre alfabetização. Tem algumas outras coisas também, mas o foco maior está sendo alfabetização. E aí eu falo sobre os sons das letras, sobre alguns dígrafos, tem vídeos lá também, inclusive amanhã tem vídeo novo subindo lá, hein? Era para ter sido hoje enviado, mas eu não consegui enviar, mas amanhã vai estar sendo enviado um vídeo novo. Tem sobre encontros consonantais, daqui a pouco eu vou fazer também sobre os arquifonemas, que foi ideia da Thalita, né, Thalita? Vou sim. E a Thalita também tem o canal da o meu canal do YouTube eu quase não mexo, mas o canal da Cintia eu utilizo muito, gente. Eu passo para os meus pacientinhos, gente, vai escutando, porque ela tem uma didática muito boa. E a questão dos fonemas também. Olha, os meus pacientes amam. Me ajuda também, me ajuda muito. Ai, que bom, fico feliz em ouvir isso. Que eu falo um pouquinho também, mas é bem breve. Algumas dicas sobre consciência fonológica, né? É bem breve, é bem resumido mesmo, para não ficar cansativo. E dá para entender um pouquinho o que é, né? Como a gente trabalha. E é não que seja um método novo de alfabetização, porque não é, mas está sendo reconhecido aqui no Brasil há pouco tempo como o método que dá mais resultados, com menos dificuldades para o professor, para o aluno, né? E que ajuda, facilita muito, né? E como a Thalita falou, né? Os recursos visuais, sinestésicos, nossa, toca a criança, não tem como não tocar. Se ela não vai ser tocada de uma forma, é tocada de outra. E isso deixa mais prazeroso, mais tranquilo a alfabetização, né? Não só a alfabetização, mas como todo o processo de linguagem, de fala, de escolarização, né, Thalita? O interessante é munir essa criança de todas as ferramentas que façam ela perceber essa questão do som. E aí a gente vai inovando, trazendo vários recursos, estudando cada vez mais, porque a gente ama o que a gente faz. E é isso que a gente se propõe, a ajudar o outro ser humano. É isso. É verdade. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi muito boa a nossa conversa, eu espero que tenha ajudado a muitas pessoas e que vai ajudar ainda, porque vai ficar gravado, né, Thalita? E aí também, vou ver se eu coloco no meu também, a gente divide aí. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer participar aqui com você, tá? Obrigada, obrigada, Carol. A Carol colocou aqui, gente, obrigada. A gente fez isso por vocês. O que vocês pedirem, a gente está aqui para trazer para vocês. E se precisar de outros profissionais também, a gente procura, né, Cintia? A gente
faz aí acontecer para trazer o melhor para vocês. certeza. Muito obrigada por tudo e desculpa qualquer coisa aí que eu fui falando. Eu que peço desculpa por aquele transtorno que não entrava por nada, não sei o que aconteceu, mas graças a Deus a gente conseguiu. Verdade. Bom, gente, fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.